Boa tarde, meus amores. E aí, como é que vocês estão? Conseguiram realizar as atividades de ontem? A tia Érica espera que sim, né? Para a gente não ficar com atividade acumulada. Então, hoje a gente vai ver a- uma partezinha falando sobre a questão de produzindo texto escrito. Então, aí na página 30 vai dizer o seguinte: produzindo texto oral e escrito. Com os colegas, produz uma coletânea de fábulas para ser distribuído na escola. Para isso, vamos recordar as características de textos do gênero Leia a Fábula. Então, nós não vamos poder realizar essa atividade aqui, porque nós estamos fora da escola. E aí, nós vamos falar um pouquinho, fazer a leitura da fábula, A Cigarra e as Formigas. Era uma vez uma jovem cigarra que não fazia outra coisa na vida a não ser cantar. Entoava as mais lindas canções, perto de um formigueiro. Enquanto isso, as formigas trabalhavam sem parar. Colhiam pedaços de folhas para forrar o berçário das formigas recém-nascidas. Transportavam grãos para que o inverno tivesse o que comer. Enfim, viviam atarefadas, entrando e saindo do formigueiro. O inverno chegou, o frio era tanto que a cigarra quase ficou congelada. Então bateu na porta do formigueiro à procura de um lugar quentinho para se abrigar. Olá, será que eu posso entrar? Estou com frio e fome. A guardiã do formigueiro não se conteve. O quê? Enquanto nós trabalhávamos duro, você só pensava em se divertir. Pois agora, boa diversão, disse. E bateu a porta na cara da cigarra, que foi obrigada a cantar em outro freguesia. Os preguiçosos nada têm a colher. Então, meus queridos, a fábula é uma narrativa em prosa que é desenvolvida com personagens humanos e seres irracionais, os quais, a partir de suas ações, transmitem diversos valores sociais. Então, do latim, a fábula significa história, jogo, narrativa, enquanto o gênero discursivo é desenvolvido a partir dos elementos essenciais característicos dos tipos de texto narrativo, como personagem, protagonista, antagonista e coadjuvante. Vai ter o narrador, personagem observador, onisciente. O foco narrativo vai ser sempre na primeira ou na terceira pessoa, o tempo cronológico ou psicológico e o espaço é onde acontece a história. Então, com relação às características das fábulas, do gênero fábula, podemos dizer que se trata de uma composição literária em prosa e, de maneira geral, bastante breve. Os personagens das fábulas são animais que se personificam, ou seja, adquirem características dos seres humanos. Então, aqui na atividadezinha da página 31, vai perguntar o seguinte: o que acontece na fábula? A tia não vai pedir para vocês fazerem a leitura e gravar um videozinho deste texto, porque ela vai pedir já de um outro texto. O que acontece na fábula, né? Então, se a gente observar, a cigarra ela vivia cantando enquanto a formiga trabalhava. E ao chegar ao inverno, a cigarra não tinha o que comer e pediu ajuda às formigas. Então, elas não permitiram que a cigarra entrasse no formigueiro, mostrando que ela apenas se divertiu enquanto as formigas trabalhavam. Aí aqui está na questãozinha 2. Quais são os personagens da fábula e o que eles têm em comum? Marque com X a alternativa verdadeira. A fábula é uma narrativa, conta uma história. A fábula é uma argumentação, já que dá opinião. A fábula é voltada apenas para o público adulto. Sobre o final do texto. Os preguiçosos nada têm a colher. O que essa afirmação significa? Então, se a gente observar, é que os preguiçosos não conseguem ver o resultado do próprio trabalho ou esforço, uma vez que eles não trabalham.
Frases como essa, inseridas no final das fábulas, são chamadas de moral da história. Então, qual é o objetivo? O objetivo da moral da história deve ser algo que podemos tirar de válido, de importante do texto, um aprendizado para a nossa vida. Agora, vamos planejar um texto? Você já recordou as características da fábula. Chegou a hora de escrever. Imagine 2 ou mais animais que serão os personagens da história. Para escolhê-los, considere as características dos animais e o tema. Se for tratar de força, use o leão. De inteligência, o burro. De beleza, o gato. E assim por diante. Lá na páginazinha 32. Pense na moral que quer dar a história para encaminhar os acontecimentos dos personagens. Qual é o aprendizado que você quer que as pessoas tenham com relação à sua história? Para isso, reflita sobre o dia a dia, as atitudes que você julgar importante. Então, vamos fazer primeiro um rascunho. Inicie o texto deixando explícito os personagens, o local e ou quando se passa a história. Indique claramente no texto as atitudes dos personagens, as quais são opostas nas fábulas. Crie falas para os personagens usando travessões ou aspas. Dê um fim à narrativa, a partir do qual seja introduzida a moral da história, e lembre-se de criar um título atraente para o texto. Vamos avaliar agora? Vocês vão pegar e gravar um áudiozinho fazendo a leitura desse textozinho de vocês. Nós não vamos poder fazer essa parte 8 e 9, 10 para passar para um colega porque nós estamos em aulas remotas. Mas aí vocês, depois que terminarem de fazer o textinho de vocês, gravam um áudio e posta aqui no grupo para a tia escutar e seus coleguinhas também. Depois disso, vocês vão gravar um outro áudiozinho com o texto O Cágado na Festa do Céu, que está aí na página 33. Vocês vão simplesmente fazer essa leitura, gravar um áudiozinho e postar aqui no grupo, né, para a tia estar acompanhando a leiturazinha de vocês. Então, a nossa aula de português é esta. A tia vai ficar online e qualquer dúvida vocês podem estar perguntando para a tia. Viu? Então, um abraço e até mais no videozinho de matemática.